Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo aí o vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Reconhecendo a Bíblia. Meu nome é Reginaldo Nunes, eu sou pastor evangélico e esse canal tem o objetivo de trazer algumas coisas da Bíblia Sagrada que você não costuma ouvir com frequência aí nas pregações. E tem algumas coisas aqui que pode ser que você já tenha lido e tenha entendido de uma forma diferente da que eu entendo. Então o objetivo é trazer para vocês e a gente ter a opinião de outras pessoas e reconhecer a Bíblia. Então, sejam bem-vindos. Hoje eu quero trazer um tema aqui meio polêmico, né? Bastante polêmico. José do Egito, aquele que foi vendido pelos irmãos, que se tornou governador. Foi ele que criou, ou seja, foi ele que trouxe a escravidão no Egito? Bom, primeiro, posso dizer que não, né? Não, porque ele saiu da terra de Canaã e foi vendido pelos irmãos como escravo. E aquelas pessoas que compraram ele, que eram parentes dele ali, né, que eram da família do tio, né, eram pessoas que eram próximas a ele ali, mas eles compraram José e o venderam para alguns. Foi passando de patrão, né? Passou pela mão de Potifar, passou até chegar, depois de revelar o sonho do faraó, até chegar como servo do faraó. E ali ele se torna um homem muito poderoso pelo dom que Deus havia dado a ele de revelação, de interpretação de sonhos. Ele se torna um homem muito poderoso. E José passa a ser governador do Egito. Então, a segunda pessoa, depois do faraó, era José, que mandava em toda a terra do Egito. Mas a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que vem a fome na terra de Canaã, né? Jacó, os seus filhos, têm que ir para o Egito procurar alimento, não só para eles, mas para o gado, água para não morrer o gado de sede. E quando eles chegam ali na terra do Egito, encontram um governador, que é José, né? Essa história vocês já conhecem. Ele se revela para os irmãos e faz... Eles compram alimento e José coloca o alimento nas sacarias que eles compraram ali. José coloca uma taça e diz que eles roubaram, só para, né, ter um motivo para trazer Jacó para o Egito, para que ele pudesse se revelar para eles e falar: eu sou o irmão de vocês. Só que nessa passagem bíblica, José ele vende os alimentos, né? Mas ele não pega o dinheiro deles, ele coloca tudo de volta, o dinheiro, e quando eles chegam lá, eles falam: mas eles não receberam o dinheiro nosso está tudo aqui. Alguma coisa está errada. E quando eles voltam novamente, acontece que, mesma coisa, ele vende e o dinheiro fica lá. Então, José acusa eles de ter roubado a taça,
né? E fala, ó, traz seu pai aqui, o mais novo vai ficar aqui preso, e depois que vocês voltarem, eu vou liberar ele. Aí Jacó vem e José se revela e tudo acontece ali. Essa história você já conhece bastante. Mas a sequência dessa história, ela vai dizer, que é o ponto dessa mensagem que eu quero transmitir para vocês, ela fala sobre o povo do Egito, o próprio povo do Egito. O povo do Egito, eles começam a ter fome também, né? Só que como José faz um projeto de um grande armazenamento de alimentos, ele começa a vender para os egípcios o alimento armazenado. Então, ele é o único, a partir de Gênesis 47, versículo 14, você já vai ver que José, vou ler aqui. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo, dai-nos pão, porque morreremos na tua presença, pois não há mais dinheiro. Respondeu José, trazei o vosso gado, e vulo darei por vosso gado. Se falta o dinheiro, traz o gado, que eu dou alimento em troca do gado. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois, de jumentos. E o sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Observem bem. Findo aquele ano, terminado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe, não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós. Olha, eles estão se oferecendo para serem comprados por José. Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome lhes era grave em extremo. A terra passou a ser de Faraó. E José escravizou o povo de uma a outra extremidade da terra do Egito. Gênesis 47, versículo 21. E José escravizou o povo de uma a outra extremidade da terra do Egito. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Nós conhecemos a história de José, conhecemos que ele foi vendido pelos irmãos, o sonho que ele tinha. Tudo isso nós ouvimos em pregações, na maioria dos congressos onde frequentamos. Essa mensagem é uma das mais faladas, mais citadas no meio evangélico. Mas essa passagem bíblica, poucas vezes, acho que eu nunca ouvi ninguém falar, mas você é o revelador Gente, eu não sou revelador de nada. Está aqui na Bíblia, né? E a gente lendo a Bíblia, a gente vê algumas coisas que são interessantes e, para mim, novidade.
porque quando a gente vê a história do povo hebreu, já vê o povo hebreu escravo no Egito, né? Vê o povo escravo do Egito. A história que a gente ouve, que a gente vê nas pregações, é que o povo chegou lá e, depois que José morreu, entrou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo ali. Mas, na verdade, quem começou essa escravidão em massa foi o próprio José. Só que, quando José morre, aí entra um outro faraó que não conhece José, né? E esse, vamos dizer assim, essa aproximação de José com a família dele, né, poderia trazer umas certas regalias que trazia para o povo hebreu, porque era a família de José, que o povo egípcio não tinha. Então isso causava um certo, né, uma certa rivalidade. Já existia uma rivalidade onde o hebreu não podia nem se assentar na mesa com o egípcio, porque eles diziam que todo criador de gado, toda pessoa que cuidava de gado, ele era imundo, né? Pode ser que isso tenha a ver lá atrás, quando Abraão vai para o Egito e mente para o faraó falando que Sara é irmã dele, né? E ali gera uma grande confusão ali, e o faraó dá bens, dá riqueza, e Abraão sai de lá rico pelo dote, né? Porque ele pega a mulher de Abraão como esposa e dá em troca o dote e ele sai dali rico. Mas essa mentira de Abraão gera uma grande confusão no Egito. E quando ele sai dali, provavelmente aquela história continuou na mente das pessoas ali. E talvez o próprio faraó, não quero ver ninguém que seja cuidador de gado aqui, porque essas pessoas aí não são confiáveis, né? Isso, ele ficou frustrado e provavelmente aquilo se perpetuou até os dias de Jacó, né? Do neto de Abraão. E quando José chega ali, há esse confronto entre os egípcios e o povo que cuidava de gado, né? Não era só hebreu, não. Todo aquele que fosse pastor de gado, para eles não era muito bem-vindo lá, não. Mas essa proximidade de José com a família dele, claro, né? Talvez trazia ciúmes, talvez não, com toda certeza gerava ciúmes por parte dos egípcios, né? Que às vezes achavam que José dava uma certa cobertura para a família dele, porque eles já viviam no lugar separado dos egípcios, não viviam na mesma cidade, viviam na cidade fora ali do centro comercial do Egito, e às vezes eles achavam que José beneficiava a família, né, e o povo hebreu. Mas a questão é que o próprio José, com essa fome que foi gerada na terra, ele escraviza o povo e eles passam a ser propriedade do faraó. Então o faraó podia fazer o que quisesse com eles porque eram propriedade do faraó, né? Era propriedade, eles não tinham direito de escolher, era o faraó que mandava, que fazia, e eles tinham que obedecer e acabou, né? Não era um governo onde, não, vocês vão pagar o tributo e tal. Depois José impõe aqui uma quinta parte do que eles arrecadassem da plantação, né? E desce ao faraó, seria uma forma de tributo, uma forma de imposto. Só que toda a terra do Egito ficou escrava do faraó. E quando José morre, aí vem um outro faraó, e aí talvez essa revolta do povo, né, tenha se tornado
contra o povo hebreu, que era a família de José. E aí começa a perseguição, porque eles, quem era, na verdade, os escravos, a princípio, era o povo egípcio, né? Assim, a maioria do povo egípcio. E aí eles começam a se levantar contra os hebreus, porque eles estão crescendo demais. Chegou ali apenas uma família pequena e de repente já se tornou uma grande, uma nação, né? Praticamente ali, uma família muito grande. E eles começam a questionar e a perseguir aquele povo. De repente, o povo hebreu é que passam a ser os escravos, né? E aí, daqui para frente a gente já conhece, né? Espero que sim. Mas é isso. É para que você possa refletir aí sobre. Eu não sei se você já tinha conhecimento, mas a Bíblia tem muitas coisas que ainda precisam ser reveladas, desvendadas, né? E eu pretendo trazer com vocês aqui esses assuntos que muita gente não fala, muita gente não prega, e eu quero trazer para vocês conhecerem, para que vocês conheçam a história, porque muitas vezes nós falamos, mas por que a perseguição desse povo? Por que esse povo é perseguido? Mas será que é assim mesmo? Será que foi a perseguição começou a partir daquele povo? Ou será que foi aquele povo que começou a perseguir antes e depois foi perseguido, houve uma retaliação? Tudo que você faz nessa vida tem uma retaliação, ou seja, tem uma volta, né? Se você faz o bem, lá na frente o bem vai retornar. Se você faz o mal, provavelmente lá na frente alguém vai querer se vingar, querer fazer justiça, e aí vai haver essas retaliações, né? E é normal. Mas o importante é que você conheça a história, conheça a palavra de Deus. Ela tem toda a verdade que você precisa. Conheça a Bíblia, leia a Bíblia e ouça o que as pessoas dizem, mas analise, né? Leia a Bíblia, veja se a Bíblia está de acordo com aquilo que as pessoas dizem, ou quando você lê a Bíblia, você não concorda muito, é a sua opinião, né? Ninguém é obrigado a concordar com aquilo que eu digo. Eu sou apenas um portador do que está escrito na Bíblia. Mas aí existem várias interpretações, existem pessoas que pensam diferente, ou que podem querer nos influenciar a pensar de uma forma totalmente errônea, né? Mas a verdade, ela está aqui. E o único que dá o esclarecimento é Deus. O esclarecimento vem de Deus. Se você lê a Bíblia e não tiver um pouco de Deus na sua vida, não vai adiantar muito, porque tudo que você vai ler ali vai ser meio superficial, você não vai conseguir entender o que realmente a Bíblia quer dizer. Mas se você tiver um pouco de Deus, você vai ler e vai conseguir entender quem é Deus, por que aconteceu aquilo, né? E você vai ter mais paz, porque você vai saber que Deus está no controle de tudo. E que tudo que acontece é permissão de Deus. Deus revela para Abraão que os filhos vão passar pelo Egito e ficarão escravos durante 400 anos, durante 450 anos eles vão ser escravos, mas
Abraão, até então, não tinha nenhum filho. Então Deus revela o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe de tudo, ele conhece o final da história, né? Então a gente tem que se colocar no lugar de servos e aceitar a vontade de Deus na nossa vida, mas saber de uma coisa, que tudo está no controle de Deus. Se o homem pensar que, eu estou fazendo isso, mas Deus não está vendo, ele pode pensar o que ele quiser, mas tenha certeza de uma coisa: Deus está no controle de tudo. Tudo que acontece na nossa vida, Deus, ele está no controle. É isso. Deus abençoe sua vida. Se puder, se inscreva no canal, comente aí, dê a sua opinião, nos ajude a divulgar o canal, tá bom? Deus abençoe. Um abraço. Com Deus.